Esse início de trabalho tem assim uma fala que eu agradeço pela dedicação e quando surge uma dificuldade mesmo, uma limitação, porque no trabalho em equipe sempre apresenta muitas coisas, às vezes flui bem, às vezes apresenta um item e a prontidão da equipe, a boa vontade, eu fico assim muito grato. O nosso tema é o ser humano na criação. O ser humano na criação, ele é dotado de uma qualidade especial que ele está ligado com o aquém e com o além. E ele hoje tem a dificuldade de lidar com o além porque ele colocou dentro dele uma barreira. Porque não tem diferença do aquém e não tem diferença do além. A ligação do aquém com o além na matéria grosseira é com o pensamento, com o sentimento, porque com o pensamento a pessoa vai para a vida dela e ela vai realizando. No caso de uma profissão, fica fácil de observar. Se ela faz um curso e trabalhar numa outra função, vai dificultar a vida. Nos pensamentos, anteriormente, ela já tinha um propósito, ela fez a preparação. Depois que ela adquiriu a preparação, ela começa a diversificar de trabalho, então vai ficar muito difícil para ela, na vida de matéria grosseira, sobreviver. Um propósito a pessoa precisa de ir segurando e alinhando também. O alinhar um propósito é com a intuição, de ir vendo como é melhor a realização daquele propósito. Uma pessoa precisa de ter um propósito. A gente acha que indo para outro lugar vai ser bom, depois a gente vê que não é bom. O cansaço também chega na condição da pessoa tão cansada, alimentando mal, resguardando pouco o seu corpo, então o cansaço atinge também a maneira de nem pensar. A pessoa precisa de ir segurando o seu propósito e tendo o seu objetivo, para ela, na vida interior dela, ficar mais fácil. Não tem o além, não tem o aquém, mas o mínimo que cada um precisa de ter, voltar a ter a condição, a ligação com o além. O além, ele está interligado com a matéria grosseira. E se a pessoa não anda com ela mesma, anda sempre preocupada ou sem um objetivo na vida, ela não atua no corpo de matéria fina. A não atuação com o corpo de matéria fina faz falta para a pessoa, porque a pessoa depois, quando vai vencendo os anos, ela vai ficando também com o corpo de matéria grosseira adoentado, ou doente mesmo, porque o corpo de matéria fina não houve atuação, não houve um movimento, também ele não teve o desenvolvimento, e o desenvolvimento do corpo de matéria fina está no período que a pessoa se encontra com um corpo de matéria grosseira, estudar o livro Na Luz da Verdade e dentro dela ir vendo a direção melhor para a sua vida. E a direção melhor para a vida de cada um é a própria pessoa, porque todos nós conhecemos pessoas que veio de um estado diferente, de longe, veio de um outro país, de uma outra região, e aquela pessoa com o propósito, ela foi realizando, e essa realização, o corpo de matéria fina vai ficando fortalecida, ela vai ficando enriquecida. O enriquecimento dos bens materiais tem muita importância, porque facilita a pessoa sobreviver mais facilmente e as pessoas sobreviverem daquela empresa, tantas e tantas famílias. Então, coisas materiais têm muita importância. Mas a construção do corpo de matéria fina também é muito importante, porque a pessoa atua no corpo dos sonhos com o corpo de matéria fina. É o corpo de matéria fina que a pessoa atua nos sonhos.
quando a pessoa se encontra segura na vida física dela. Porque se ela não se encontra segura, essa condição é porque não houve um processo de regeneração, de vitalização do corpo de matéria fina. Com o corpo de matéria fina, a pessoa tem que estar ligado com os estudos dos ensinos. Acontece um fato qualquer, ela fica insegura, mas se ela está ligada com os ensinos, pode acontecer um fato qualquer, mas ela tem dentro dela a segurança, a esperança, e ela sabe, um instante depois, aquilo vai ser solucionado. E esse instante é verdadeiro. Mas nesse tempo, ela tem a condição de esperar. Uma pessoa precisa de ir vendo que anteriormente, para fazer uma empreita, mudar de cidade, mudar de região, a pessoa tinha dentro dela uma convicção, junto com a fé que ela tinha também uma convicção, ter dentro dela esse conhecimento, de ter a condição de colocar o corpo na cama, sentir bem, porque ela precisa desse corpo com saúde. E com o movimento, o corpo do além, ele é construído e vivificado. O ser humano tem o corpo de matéria fina e tem o corpo de matéria grosseira. O corpo de matéria fina é o corpo do além. E o que move esses corpos que o ser humano tem é o espírito, é que vivifica. Na nossa vida interior, na nossa vida espiritual, a pessoa hoje observa-se que ela tem essa referência dentro dela. Quando a pessoa passa por uma situação, dentro dela fica mais enriquecido. O que ela precisa de ter é a bondade de saber que aquela situação foi muito difícil. Quando a gente esquece, a gente repete. E a repetição traz dois mal-estar. Quando fica presente dentro da pessoa o anterior vivido, fica muito bom, porque a pessoa sempre lembra do cuidado que ela tem que ter na vida diária dela. O aquém e o além se encontram juntos, e cada um vai tecendo conforme ele entende as leis da criação. E esse entender as leis da criação tem muita importância, porque a importância principal é quando a pessoa atua direito, o corpo físico fica sempre sadio. E um corpo físico sadio, o corpo de matéria fina também fica sadio. E vai entrando uma confiança. E se ela tem um trabalho que ela precisa do relacionamento com as outras pessoas, fica mais fácil ainda, porque ela é sempre vista com bons olhos e ela sempre é lembrada com um carinho, porque o pensamento da pessoa está junto com o seu ato, está junto com o sentimento. Quando o pensamento é diferente do seu ato, é diferente do seu sentimento, essa pessoa tem uma desarmonia. E a referência que a gente tem de pessoas assim é que, não sei o que acontece, mas eu sempre acho que tem alguma coisa diferente com aquela pessoa, mas é o pensamento que está diferente do sentimento e que está diferente do ato. E o pensamento é a ligação que a pessoa tem com a matéria fina. E nessa ligação tem muita importância, independente da função que a pessoa se encontra, da condição que essa pessoa tem na sociedade. Toda a relação dela tem muita importância. Uma mãe tem muita importância com aqueles filhos. E essa mãe, então, tem que ter cuidado com os seus pensamentos, porque ela melhora a qualidade dela e ela vai melhorar a qualidade do espírito que ela vai trazer para a Terra. Depois que ela trouxe esse espírito, já trouxe. Então ela já fez a ligação. As influências é muito forte. A pessoa pensa que não tem importância, mas tem. É só a gente observar na família a influência de uma irmã, de uma tia,
da mãe, vai influindo. O livro Na Luz da Verdade dá à pessoa esta condição, dela fazer uma observação dentro dela, do que ela pensa, do que ela sente e de como ela atua. O jeito de olhar lá na frente, como é melhor a vida dela, porque o propósito de uma pessoa não pode estar junto com o propósito nem de um irmão de sangue, porque um gosta de uma mata que não recebe nenhum tratamento e o outro gosta de um parque bem tratado. Mesmo sendo irmão de sangue, um gosta de um tipo do alimento, o outro gosta de outro tipo. O propósito é individual e o ser humano na criação, cada um tem que ter o seu propósito para ele ter a saúde e ele ter o objetivo para chegar no horizonte que ele precisa. É ele que precisa de ter o seu horizonte. Com essas finalidades, ele vai construindo um corpo de matéria fina e ele vai recebendo os auxílios do Criador, porque ele passa a ser mais autêntico. E essa autenticidade facilita a vida dele, o seu trabalho diário, diminui as preocupações. Com menos preocupação, o corpo de matéria fina fica mais fácil de ser construído e a pessoa, quando vence o tempo dela na Terra, vai atuar neste corpo. E com a atuação no corpo de matéria fina, sempre a gente conhece uma pessoa que fala que ela recebeu aquelas informações, aquelas instruções no período em que ela estava dormindo. Ela possibilitou a trazer para a matéria grosseira as soluções ou o início de um trabalho que ela estava pretendendo, como ela inicia aquele trabalho. E ela foi no corpo de matéria fina, nas regiões que possibilita trazer esse ensino. E isso facilita também a vida dessa pessoa e a vida daquelas com quem ela relaciona, porque fica uma coisa mais agradável. O livro Na Luz da Verdade dá essa possibilidade da pessoa ir construindo a vida dela no além, porque não tem essa separação. O ser humano é dotado desta qualidade, no além e no aquém. E o que move o além e o aquém é o espírito da pessoa, que a pessoa atua com a intuição. O sentimento é da matéria grosseira, o sentimento é inferior. E isso a gente sabe assim porque a gente já ouviu relatos de pessoas dizendo que deixou-se levar pelo sentimento. E isso é verdadeiro mesmo, porque o propósito de cada um tem um propósito. E o sentimento é uma coisa que pode deixar a pessoa ficar prejudicada, porque às vezes a pessoa apresenta um jeito no relacionamento que esse jeito convém para aquela que está apresentando. E ela tem um propósito dela. Para o propósito daquela pessoa, tá bom, preciso de ver se esse propósito está de acordo com a minha vida interior. Então a pessoa precisa de fazer esse cuidado de ir vendo a procedência daquela que apresenta a condição de uma emoção. O ser humano na criação, ele é dotado da matéria fina e da matéria grosseira. A matéria fina é o que ele atua no período em que ele coloca o corpo para repousar. Para ele atuar, ele tem que estar com a vida dele de matéria grosseira organizada, porque a atuação na matéria fina para a luz ou para a decadência. Na decadência, outras pessoas ficam prejudicadas. E se a pessoa tem vontade de caminhar em direção à pátria espiritual, o ato da pessoa tem que ser um ato bom. Não tem uma maneira de ser diferente, atuando de acordo com a luz.
é a condição da pessoa cuidar bem dela. A pessoa só atua na matéria grosseira com o corpo físico. E na matéria grosseira, ela tem a oportunidade de melhorar a qualidade das energias. É só observar assim um alimento que é preparado, junta-se os ingredientes e depois elabora-se aquele alimento que as pessoas ao recebê-lo ficam muito felizes. No caso de uma costureira, o jeito que ela junta os tecidos, a maneira que ela coloca aquelas partes daquele tecido, aquelas pessoas que veem aquele vestuário no corpo de outra pessoa, naturalmente, ficam muito felizes em ver como aquela pessoa ficou bem aquela roupa, apresenta-se melhor, foi feito um trabalho com delicadeza, ou o trabalho da pessoa é um trabalho pesado. Não tem importância o trabalho da pessoa, tem importância de como a pessoa faz aquele trabalho. E uma transmutação de energia, a gente sabe assim que é verdadeiro. O homem que faz uma cadeira, ele vai comprar as partes para fazer aquela cadeira, e quando ele conclui a cadeira, foi juntado as partes e as pessoas ficam felizes de ver aquela cadeira. Tem muita importância o jeito que a pessoa trabalha, tem importância mesmo é o toque da pessoa. O espírito humano tem esta condição de transmutar, ou no relacionamento com os animais, ou mesmo nos afazeres para a sobrevivência. A importância da pessoa é ela que dá, e ela tem o dever de melhorar o ambiente em que ela se encontra, o trabalho que é da responsabilidade dela. A pessoa que colocou uma barreira entre os dois planos, e esses dois planos se encontram dentro do ser humano. Tanto faz a pessoa morar numa sociedade, como tanto faz ela morar com os nativos. Porque a importância que ela tem é o jeito que ela faz. E o aquém e o além, a ligação com os dois planos começa no pensamento. Porque a pessoa no pensamento, ela vai realizando a diferença que ela atua na vida de matéria grosseira e na vida do além. Porque ela tem a força. Com os animais fica fácil da gente observar. A gente pensa no animal, o animal vem para as proximidades da gente. Então tem os fios, tem a ligação. Cada pessoa tem que ver com cuidado como é os seus pensamentos, como é o seu dia, para que quando chega o período de repouso, ela ter dentro dela a confiança e ela está convicta do seu propósito de vida. Se ela tem as responsabilidades com os pensamentos, com a intuição, ela vai caminhando no seu dia a dia e vai fazendo esse trabalho de ter a sabedoria para resolver aquela responsabilidade. É uma sabedoria mesmo que precisa de ter, e essa sabedoria é a atuação do espírito, porque ele não está ligado à norma temporal de tempo e espaço. O tempo do espírito é eterno. A matéria grosseira, ela tem o tempo físico dela, e no caso da matéria fina, também tem o tempo físico, porque todas as coisas na criação têm o seu tempo. Às vezes tem coisas que tem um tempo que na nossa norma temporal de matéria grosseira não tem o tempo. Então na matéria fina também é assim, não tem tempo, porque a pessoa coloca o corpo na cama para repousar e ela vai no lugar que está acontecendo uma comemoração de um tempo bem anterior. Então a pessoa possibilitou ver aquele ambiente. O ser humano na criação
O ser humano na criação, ele tem a parte de matéria fina, a parte de matéria grosseira e tem a parte espiritual que faz a ligação, que faz a movimentação. E essa importância tem que ser assim bem presente na vida de cada um, porque não tem tempo, não tem espaço. A pessoa pode ir numa época anterior, assim como ela pode ir numa época futura. Não tem assim uma relação. É bem importante mesmo, porque na vida interior da pessoa, ela volta no passado e também na vida interior da pessoa, ela vai no presente e ela vai no futuro. Ela vive esta condição de ir no passado, viver o presente, de ir no futuro. A diferença que ela precisa de ter é o instante em que ela vai no passado. Ela não pode deixar o sentimento atuar, porque quando o sentimento atua, entra aquela coisa que se dá o nome de saudosismo. E o saudosismo não leva a pessoa para lugar nenhum, porque ela está presa nas lembranças. Mas no presente, ela tem a condição de resgatar o passado. O resgate do passado tem que estar junto com o livro Na Luz da Verdade, porque muitas vezes a gente tem atos no passado que hoje a gente vê que poderia ter sido feito melhor, mas também precisa de ter a bondade interior de ver que naquele tempo que foi feito aquele ato, a pessoa não tinha outro saber. E no presente ela tem que ir vendo como ela vai arrumando o seu futuro. E ela tem que ter essa sensibilidade interior. A frequência que ela recebe, as influências espirituais, tem que ser uma frequência contínua para ela estar sempre presente naquilo que ela precisa de fazer no momento. Mas no momento ela tem que ir vendo também no futuro como é melhor a vida dela. E essa vida da pessoa não é somente a dela, porque ela tem os fios de ligação e ela tem que ter a humildade de receber os auxílios para ver como ela resolve melhor esses fios. Tem essa importância. Não tem nenhuma coisa que não tenha importância. A construção do corpo do além está relacionado aos ensinos da criação. Na vida interior tem muitos níveis. E isso é verdade, é só observar os alunos na sala de aula. Cada aluno tem um nível, cada aluno tem um entendimento. E esses alunos, anteriormente, que eram vistos cada um em um nível, de um jeito, de uma maneira, somos nós hoje na fase adulta. Então nós temos que ter esse cuidado assim, esse zelo de ir vendo a diferença que existe nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Como é possível ter pensamentos que constroem, ter pensamentos que vivifica, que auxilia, não é auxiliar outra pessoa, auxilia a si próprio, porque se a pessoa cuida bem dela, ela fica melhor. E o que ela vier a fazer vai irradiar coisa boa. Então, outras pessoas que vão ver aquele trabalho feito ficarão felizes. Então, é a própria pessoa que tem que ver com os seus pensamentos como ela pode trabalhar com ela mesma. Porque sempre é assim, um descontentamento. Às vezes tem tudo bem facilmente e está sempre querendo ou reclamando de alguma coisa. A vida é interior. Se a pessoa começa a caminhar com o que ela tem, fica mais fácil o dia dela. Independente da situação externa, ela se encontra bem. O aquém e o além andam juntos, e o que vivifica é o espírito. E o espírito é que recebe as irradiações da criação. Com essas irradiações ele dá o toque, naquilo que ele dá o toque fica uma coisa boa. E esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito diariamente, não tem uma outra maneira. Tem que ser feito isso, mas com boa vontade e com o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Essa boa vontade a pessoa precisa diferenciar. Às vezes a pessoa tem afazeres que ela o faz por fazer,
Não adianta fazê-lo por fazer. O que acontece é que ela tem que ir vendo como ela pode fazer melhor. Se a pessoa tem vontade de mudar de grau, ela tem que fazer bem feito aquilo que é da responsabilidade dela. O ser humano na criação, ele tem o dever de melhorar onde ele se encontra, de melhorar a energia que o Criador distribui na criação, e ele é um elo intermediário entre ele e a criação. E a gente observando, a gente vê o trabalho de um artesão, o trabalho daquela pessoa que relaciona com animais. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. A gente vem trabalhando, a gente vem caminhando, procurando entender as coisas, entender assim o procedimento dentro da gente mesmo, como a gente atua com as facilidades assim do poder de fazer, achar que tem um conhecimento, achar que pode ser feito qualquer coisa, com coisas muito sérias e que muitas vezes a pessoa faz e ela tem uma pequena noção. Um conhecimento assim da matéria fina, ela acha assim que ela atuando com a matéria fina, ela apresenta um desenvolvimento. E esse desenvolvimento não tem um desenvolvimento, porque se a pessoa tivesse muito empenhada mesmo no serviço dela, de sobreviver mais facilmente, de conhecer as funções que ela tem responsabilidade. Às vezes a gente vê que foi escrito determinado livro, mas aquele que escreveu não tem o conhecimento, porque na vida interior, nos ensinos de Jesus, fica fácil assim da pessoa ver e perceber que aquilo que semeias hás de colher. E esse ensino de Jesus é tão forte que ninguém questiona que plantou milho vai colher milho. Plantou cuidado durante a vida, a pessoa vai colher na velhice a saúde, vai colher na velhice a consideração, o respeito. Hoje, a gente observando assim, tem muitas pessoas com muita idade que não é considerada, que não é respeitada. Em vez de uma pessoa qualquer fazer uma observação de como a pessoa ficou sem a consideração, sem o respeito, e ver como ela precisa de fazer o caminho dela sobre a terra para ela ter o respeito, a consideração, a saúde no futuro. E em vez de ela fazer esse trabalho, ela fica questionando ou fazendo empreitas na matéria fina. A matéria fina é o plano imediato da matéria grosseira, porque quando a pessoa vai dormir, ela vai para a matéria fina. Quando a pessoa larga o corpo físico, ela vai para a matéria fina e ela vai para o nível dela. Na matéria grosseira, todas as pessoas se encontram no mesmo nível. A diferença é o corpo de matéria fina, a evolução interior da pessoa. Se a pessoa tem dentro dela um processo de querer conhecer os 10 mandamentos, de viver os 10 mandamentos, então essa pessoa, a irradiação dela é diferente. Quando ela larga o corpo, no período que ela vai repousar, do período do sono, quando ela vai para a matéria fina, quando vence o tempo dela, que ela larga o corpo de matéria grosseira, ela vai para o nível da frequência dela.